Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma diante das dificuldades. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas decisões, seus relacionamentos, sua autoestima e até mesmo a forma como as outras pessoas enxergam você. Muitas vezes, sem perceber, você entrega seu valor nas mãos da opinião alheia e passa a viver buscando validação, aprovação e reconhecimento externo. Se você ficar até o final deste vídeo, entenderá os mecanismos psicológicos que fazem tantas pessoas dependerem da aceitação dos outros para se sentirem importantes, porque esse comportamento se torna um hábito emocional difícil de quebrar e como recuperar o controle sobre sua própria identidade. Você descobrirá como a necessidade de aprovação afeta seus relacionamentos, sua confiança, suas escolhas e até mesmo a maneira como você enxerga a si mesmo. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Hoje vamos explorar um tema que pode transformar profundamente a forma como você vive, pensa e se relaciona com o mundo. Quando você para de buscar aprovação, tudo muda. Você vai entender por que tantas pessoas passam a vida tentando agradar os outros, como isso enfraquece sua personalidade, aumenta a ansiedade, gera insegurança emocional e impede o desenvolvimento de uma identidade verdadeiramente forte. Este é um espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, ajudando você a entender ansiedade, relacionamentos, comportamento social, pensamentos internos e os padrões invisíveis que moldam sua vida todos os dias. E o que você vai descobrir neste vídeo pode fazer você enxergar suas próprias atitudes de uma forma completamente diferente. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver preocupadas com o que os outros pensam delas o tempo todo? Antes de falar, elas pensam 10 vezes. Antes de postar algo, imaginam como serão julgadas. Antes de tomar uma decisão, procuram a aprovação de alguém. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. E o mais curioso é que essa necessidade quase nunca aparece de forma óbvia. Ela se disfarça de educação, de cautela ou até de humildade. Mas, no fundo, existe o medo silencioso, o medo de decepcionar, de ser rejeitado ou de não ser aceito. Com o tempo, a pessoa começa a moldar sua personalidade para agradar os outros e vai se afastando daquilo que realmente pensa, sente e deseja. O problema é que essa busca constante por validação gera um desgaste emocional enorme. E quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais difícil se torna descobrir quem você realmente é. O que a maioria das pessoas não percebe é que a busca por aprovação não acontece apenas quando alguém elogia ou critica você. Ela começa muito antes, em processos automáticos que passam despercebidos durante o dia. Seu cérebro foi desenvolvido para valorizar a aceitação social porque, durante grande parte da história humana, fazer parte de um grupo era uma questão de sobrevivência. O problema é que, no mundo atual, esse mecanismo continua funcionando mesmo quando não existe um perigo real. É por isso que uma simples mensagem sem resposta, uma expressão diferente no rosto de alguém ou a falta de curtidas em uma publicação podem gerar desconforto emocional. Sem perceber, a mente começa a interpretar sinais neutros como possíveis rejeições. Aos poucos, a pessoa passa a adaptar opiniões, esconder partes da própria personalidade e evitar situações que possam gerar julgamento. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica perceber que muitas das limitações que parecem vir do mundo externo, na verdade, nasceram dentro da própria mente. E é exatamente aqui que as consequências começam a aparecer na vida real. Quando uma pessoa passa muito tempo buscando aprovação, ela muda seu comportamento sem perceber. Em uma conversa, evita dizer o que realmente pensa. Em um relacionamento, aceita situações que a incomodam para não criar conflitos. No trabalho, deixa de mostrar suas ideias por medo de críticas. Aos poucos, ela começa a ocupar menos espaço na própria vida. O mais curioso é que quanto mais alguém tenta agradar todo mundo, menos autêntico parece aos olhos dos outros. As pessoas sentem insegurança, indecisão e falta de posicionamento, mesmo que ninguém diga isso diretamente. Enquanto isso, aqueles que demonstram convicção costumam transmitir mais confiança, não porque sejam melhores ou mais inteligentes, mas porque não dependem constantemente da validação externa para agir. Esse padrão cria um ciclo silencioso. A necessidade de aprovação gera insegurança, a insegurança altera o comportamento, e esse comportamento acaba reforçando ainda mais a necessidade de ser aceito. E existe um detalhe nesse processo que quase ninguém percebe até que ele comece a afetar sua identidade de forma muito mais profunda.
Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele responde a experiências emocionais antigas que continuam influenciando sua forma de pensar sem que você perceba. A necessidade excessiva de aprovação raramente nasce na vida adulta. Em muitos casos, ela começa quando a pessoa aprende, ainda muito cedo, que receber carinho, atenção ou reconhecimento depende de atender expectativas externas. Talvez tenha sido necessário agradar para evitar críticas, buscar perfeição para receber elogios ou esconder sentimentos para não ser julgado. Com o passar dos anos, essas experiências deixam de ser lembranças conscientes e se transformam em padrões automáticos. É por isso que certas situações parecem ter um impacto emocional muito maior do que deveriam. Uma opinião negativa, uma rejeição ou até uma simples indiferença podem despertar sensações antigas de inadequação. A mente registra essas experiências como se fossem provas de que a aceitação precisa ser conquistada constantemente. E quanto mais esse padrão se repete, mais a pessoa acredita que seu valor depende da validação dos outros, sem perceber que está carregando uma história emocional que continua influenciando suas escolhas no presente. No momento em que você começa a perceber esses padrões funcionando dentro de você, algo interessante acontece. A necessidade de aprovação deixa de parecer uma característica da sua personalidade e passa a ser vista como um comportamento aprendido ao longo do tempo. Essa mudança de percepção é importante porque muitas pessoas acreditam que nasceram inseguras, dependentes da opinião dos outros ou incapazes de se posicionar. Mas, na prática, boa parte dessas reações foi construída por experiências, hábitos emocionais e interpretações que se repetiram durante anos. Quando você observa esse processo com mais consciência, começa a notar quantas decisões foram influenciadas pelo medo de desagradar, de ser criticado ou de não ser aceito. E não se trata de eliminar completamente esse medo da noite para o dia. A mudança acontece quando você deixa de obedecer automaticamente a ele. Aos poucos, sua atenção sai da tentativa constante de controlar a opinião dos outros e volta para algo muito mais importante: compreender seus próprios valores, suas escolhas e a pessoa que você deseja ser. É nesse ponto que muitas coisas começam a mudar, não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você interpreta a si mesmo já não é a mesma. Talvez você tenha se identificado com várias situações apresentadas neste vídeo. E isso acontece porque a maioria das pessoas passa anos tentando mudar comportamentos sem entender a origem deles. Elas percebem a ansiedade, a insegurança, a necessidade constante de agradar, o medo da rejeição e a dificuldade de se posicionar, mas raramente conseguem enxergar os padrões invisíveis que alimentam tudo isso. A verdade é que ninguém transforma aquilo que não compreende. Quanto mais você entende o funcionamento da sua mente, mais clareza ganha sobre suas emoções, seus relacionamentos e as escolhas que faz todos os dias. E é exatamente por isso que tantas pessoas estão buscando um conhecimento mais profundo sobre si mesmas. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi criado para quem deseja ir além das explicações superficiais. É um material completo que reúne conceitos da psicoterapia, da psicanálise e da filosofia de forma clara, prática e acessível. Você vai compreender temas como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e diversos mecanismos mentais que influenciam sua vida sem que você perceba. Além disso, encontrará reflexões baseadas em pensadores que ajudaram milhões de pessoas a compreender melhor seus conflitos internos, seus medos e sua própria identidade. Muitas vezes, o que está impedindo você de viver com mais confiança, autenticidade e equilíbrio emocional não é falta de força de vontade. É falta de compreensão sobre os processos que acontecem dentro da sua própria mente. Quando essa compreensão surge, a forma como você enxerga a si mesmo começa a mudar. Se você sente que chegou o momento de desenvolver um autoconhecimento mais profundo e construir uma relação mais saudável com suas emoções, o link está no comentário fixado. Pode ser o primeiro passo para enxergar aspectos de si mesmo que estiveram escondidos por muito mais tempo do que você imagina. Talvez a parte mais interessante de tudo isso seja perceber que a busca por aprovação quase nunca se apresenta de forma evidente. Ela se esconde em pequenas escolhas, em silêncios que ninguém percebe, em opiniões que deixamos de expressar e em versões de nós mesmos que criamos para sermos aceitos. Durante muito tempo, isso pode parecer normal. Afinal, todos queremos pertencer, ser compreendidos e valorizados. Mas existe uma diferença silenciosa entre se conectar com as pessoas e depender delas para definir quem somos. Muitas vezes, a mudança não acontece quando algo extraordinário surge em nossa vida.
Ela acontece quando começamos a enxergar aquilo que sempre esteve presente, mas passava despercebido. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam anos tentando mudar suas circunstâncias, sem perceber que a transformação começou muito antes, na forma como interpretam a si mesmas. No fim, a questão não é quantas pessoas aprovam suas escolhas, concordam com suas opiniões ou validam sua existência. A questão é quanto da sua identidade continua sendo sua quando todas essas vozes externas ficam em silêncio. E essa é uma reflexão que vale a pena carregar muito além deste vídeo. Se este vídeo fez você refletir de alguma forma, aproveite agora para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando compreender melhor a própria mente, suas emoções e seus comportamentos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre psicologia, comportamento humano, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E eu quero saber sua opinião. Depois de tudo que foi discutido aqui, qual parte mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário logo abaixo. E se você assistiu até o final, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho ser eu mesmo". Assim vou saber quem realmente acompanhou essa reflexão até o último segundo. Aproveite também para assistir ao vídeo que está aparecendo no card e continue na playlist recomendada. Os próximos conteúdos aprofundam temas que se conectam diretamente com o que você viu hoje e podem ampliar ainda mais sua compreensão sobre a mente humana e os padrões invisíveis que influenciam a vida de tantas pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.